Olá, pessoal! Excelente noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live. Olha aqui, o Instagram já me avisando aí que está avisando aí, chamando os seguidores. Que bacana! É um prazer ter vocês aqui. O meu nome é Karina Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, sou terapeuta integrativa e criadora também do método DDE. E por qual motivo eu fiz esse canal, Domínio das Emoções? Esse canal, ele foi feito para você aprender tudo a respeito das emoções. Deixa eu pôr aqui, não perturbe, gente. Para que você aprenda aí tudo a respeito das emoções. Como você consegue dominar as suas emoções, lidar com a ansiedade, aquela ansiedade que te faz mal, que é prejudicial. Como que você consegue fazer isso de forma natural e sem usar medicamentos? E para isso eu trago sempre conteúdos aí que são importantes para trazer mais conhecimentos para você. E uma das formas de trazer conhecimento para você e conteúdo é as lives que eu faço todas terças e quintas. E hoje eu trouxe uma convidada especial, como eu faço em todas as lives de terças e quintas, para que a gente fale de temas diversos, falando a respeito da ansiedade e como você consegue lidar com ela em várias áreas da sua vida de forma natural. E para isso hoje eu trouxe a Fernanda Barros, que é uma linda. Ela já está aqui, inclusive, eu vou convidá-la para entrar aqui na live conosco, para a gente conversar e a gente vai falar sobre o tema autoconhecimento e gestão emocional. Como que a assessoria de imprensa ela pode ajudar você a lidar aí com a ansiedade que você sente. Muitas pessoas não fazem ideia da importância da assessoria de imprensa, o que é assessoria de imprensa, o que tem a ver a assessoria e o jornalismo, e a Fernanda, ela tem muito conhecimento nesse assunto, então ela vai poder nos ajudar aí. Se você é profissional em determinada área, quer se desenvolver, quer melhorar a sua comunicação, entender como que você faz isso nas redes sociais e aparecer de uma maneira que você consiga realmente ter engajamento, mas conseguir ter uma comunicação assertiva, essa live aqui é para você. Então, já encaminha aí para as pessoas que você conhece, tá bom? Então, sobre o que é essa live? Aqui você vai aprender a ter uma comunicação eficaz, aprender a gestão de imagem, né? Como que isso pode contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional, né? Principalmente a parte profissional aí, os dois eles andam juntos. E muitas vezes as pessoas se confundem aí, colocam, às vezes nas redes sociais, informações pessoais que não vão de acordo com o que ela quer aparecer mesmo, com o que ela quer transmitir aí na questão profissional. E sobre o que não é essa live, a gente não vai falar aqui só de técnicas de assessoria de imprensa, não. A Fernanda vai me ajudar a falar para vocês aí como que é o que é ter uma comunicação assertiva, como que você faz isso, como que a assessoria de imprensa pode te ajudar nessa área profissional, ok? Eu vou convidá-la, que ela já até mandou para mim a solicitação para ela entrar aqui com a gente. Então, você aí que está nos assistindo, aproveita para compartilhar, porque essa, gente, é uma oportunidade aí. Se caso você tenha dúvida nessa área, você já tirar suas dúvidas aqui comigo e com a doutora, ou melhor, e com a Fernanda. Ah, lindeza! Ah, Fê, eu também, você. bem, muito bem, melhor agora com você aqui com a gente. Você está me escutando bem? Para você, sinta-se abraçada, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, Ah, né? faz tempo, faz tempo. Enquanto você estava falando, dando abertura, eu já fui mandando aviãozinho para um monte de gente. Ah, que lindeza! O Instagram que me ajuda também com isso. Ele fala aqui para mim, ó, estou enviando para os seus seguidores. Eu falei, que bom. Que bom. Ô, Fê, Obrigada o pelo convite. primeiro
vai ser uma honra ter você aqui com a gente, para você falar um pouquinho dessa área que eu sei que você entende muito, vai esclarecer aí para as pessoas o que é realmente assessoria de imprensa, porque muitas pessoas elas têm elas não têm essa clareza do quanto que a assessoria de imprensa é importante, às vezes nem faz ideia do trabalho da assessoria de imprensa. Você sabe que a ansiedade é algo forte para quem quer aparecer nas redes sociais e não sabe como gerir essa ansiedade, porque às vezes a pessoa ela não sabe nem como se comunicar. Então eu sei que você tem muito conhecimento aí nessa área e pode ajudar essas pessoas. Para isso, Fê, primeiro eu quero que você se apresente para que as pessoas que ainda não te conhecem tenham o privilégio de te conhecer. Então, obrigada, Cá, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra poder colaborar com os 22 anos que eu tenho aí de conhecimento na área de assessoria de imprensa. E vou fazer com muito amor e com muito carinho e vou dividir assim tudo, vou dar o meu melhor para contribuir com o seu canal. Eu me chamo Fernanda Barros, eu tenho 22 anos, só de assessoria de imprensa. Eu me formei como jornalista, eu sou jornalista de formação e eu já comecei a trabalhar na assessoria de imprensa logo que eu me formei. Então, eu não tenho passagem por redações, eu não sei o que é uma TV, a não ser dentro da faculdade, né? Mas fora da faculdade, eu sempre fui assessora de imprensa. Então, eu comecei a minha vida no Mato Grosso do Sul, na Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Aí eu passei por política, da política eu fui caminhando até uma multinacional até eu ter a minha agência de comunicação. E esses 22 anos cá, eu só falo com o agronegócio. Eu fiz alguns trabalhos com empreendedoras aqui da região de Jundiaí, onde a gente se conheceu, inclusive, mas o cerne da minha experiência é com o agronegócio. E já vou entrar um pouquinho nesse assunto, já explicando o que é, não sei se eu posso, mas o que é assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, na verdade, é uma ponte entre a empresa e a imprensa, né? Então, o que é imprensa? O rádio, a televisão, os jornais, as revistas, né? Que hoje tem pouca banca por aí e tal, mas algumas revistas ainda continuam online. E aí entraram essas novas ferramentas, que são os podcasts, né? Que hoje tem as redes sociais, tem o LinkedIn. Então, a assessoria de imprensa, ela faz essa ponte. Então, eu olho para o CNPJ ou para um CPF, a gente vai explorar as histórias que existem por trás daquela empresa, daquela pessoa, ou, enfim, do que quer que seja, e a gente vai extrair as melhores histórias para o público que precisa ser atingido, né? Então, aí vamos trocar em miúdos, por exemplo, um time de futebol tem uma assessoria de imprensa para ajudar com que todas as informações daquele time de futebol cheguem nos seus torcedores, né, nos veículos de comunicação e todo mundo saiba o que está acontecendo, né, por dentro daquele clube, por exemplo. Então, a assessoria de imprensa, ela é uma ponte entre a imprensa e as empresas, ou os também, né, os CPFs e os CNPJs. Então, acho que de uma forma resumida deu para entender. Excelente. E essa ponte, ela é extremamente importante, Sim. porque é essa ponte que vai fazer com que aquela empresa seja conhecida. É por isso que as empresas investem tanto em marketing, né? É, a assessoria de imprensa, ela está embaixo do guarda-chuva do marketing. Então, vamos imaginar um grande guarda-chuva e dela sai a comunicação interna, que na verdade são a comunicação de funcionário para funcionário, né, da empresa para empresa. O marketing também engloba redes sociais
E o marketing também engloba a comunicação, né? Que é a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela tem um papel fundamental porque ela vai olhar para para toda a empresa, desde a história. Sabe, lembra aquele papinho? Missão, visão, valores. Então, ela vai olhar para tudo isso e ela vai formatar tudo isso em histórias. Então, a gente começa daí. A gente começa a criar a história da empresa para o público final entender quem é aquela empresa. Então, quando a gente começa a falar com pequenos empreendedores, quando eu, né, começo a falar com pequenos empreendedores, e eu começo a explicar a necessidade daquele empreendedor, dele ter a história dela bem definida, né, a missão, a visão e os valores, é que em algum momento ela vai ter que contar isso para o público final dela. Ela vai ter que chegar lá na frente e mostrar as bandeiras que ela levanta, né? E ela só vai poder levantar certas bandeiras quando ela tiver com todo é, com tudo na pedra, sabe? Tudo fortificado ali. Então não adianta ela querer inventar uma história sem ela saber, por exemplo, quem ela é. Falando de pequenos empreendedores, né? Falando do eu que preciso fazer tudo e mais a minha comunicação. Então, ela precisa ter definido quem ela é, a história, o porquê que ela está fazendo tudo aquilo, para que isso tenha uma longa caminhada, né, dentro da comunicação. E isso vai definir um monte de coisa, um monte de coisa pelo caminho, sabe? Ela entendendo que ela vai poder entender o público que ela vai falar, para quem que ela vai falar, como ela vai falar, o jeito que ela vai se portar, ou o jeito que ela não vai se portar. Então, ela entendendo quem ela é, a comunicação dela, ela consegue transferir isso dela para o público final, né? Esteja ele onde ele estiver, né? Numa rede social, na televisão, no jornal, na rádio, mas ela tem que saber quem ela é, da onde ela vem e para onde ela vai. Excelente. E aí, para ela ter, a pessoa ter essa clareza de quem ela é, entra ou não o autoconhecimento aí, Fê? Na verdade, o autoconhecimento aí, eu já peguei mentoradas que me disseram que tiveram que levar questões que eu mexi para análise, né? De tão profundo que é. Falando de pequenos, né? Eu não sei aqui para o seu público-alvo, mas eu acredito que sejam pequenos empreendedores, né? Porque as grandes empresas, geralmente, elas têm uma coisa que chama política de comunicação. Então, ali já está definido, claro, e quando a pessoa entra numa grande empresa, ela recebe essa caderneta, né, esse livro, essa apostila, e ali está dizendo o que ela deve e o que ela não deve fazer, fora, né, com a camisa da empresa, mas fora dali. Então, ali está muito claro. Mas quando é um pequeno empreendedor, e aquilo mexe, né? Quando você começa a extrair, né, esse autoconhecimento, você vai mexer com muita coisa, né? Você precisa conhecer, às vezes até coisas dos seus antepassados, né? Eu peguei casos que traziam bandeiras das mulheres, de bisavós, tataravós, e queriam continuar essa voz, né? E isso é mexer com um autoconhecimento muito profundo, e você tem que estar preparado para isso. Não é, né, não é que não seja qualquer um, mas a preparação, às vezes, ela é árdua, ela não é fácil. Exatamente. E você falou dos antepassados. Ontem, gente, eu fiz uma live. Ontem não, foi anteontem. Na terça, eu fiz uma live com a Cláudia e nós estávamos falando sobre a constelação familiar, que é uma ferramenta de autoconhecimento muito eficaz para quem gosta e para quem aí conhece,
E aí nós estávamos falando sobre a questão dos antepassados mesmo, quanto isso influencia. E muitas vezes a pessoa traz ciclos e que aí ela traz para a vida dela sem perceber, muitas vezes, né? E que isso influencia na parte profissional. É muito importante você falar isso para as pessoas terem essa clareza e para vocês verem, gente, que muitas vezes eu trago aqui um especialista e é legal, porque aí ele fala de algo que complementa um assunto de alguém que eu trouxe lá numa outra live que falava exatamente sobre E eu aquilo, né? nem Então, vi, assim, eu não vi. é, essa comunicação, ou melhor, essa aí, gente, a gente percebe a importância do autoconhecimento. Fê, eu falo muito aqui no canal, inclusive é uma das bandeiras que eu levanto, é da pessoa ela aprender a ter esse autoconhecimento, aprender a gerenciar as emoções dela de forma natural, e eu falo da reeducação emocional. O que é a reeducação emocional? É um termo que eu desenvolvi, que é a pessoa ela se autoconhecer e tirar, muitas vezes, aquela educação que ela teve, que veio de familiares, que veio do pai e da mãe, que veio lá da sociedade, que ela traz como verdade absoluta. E quando ela vai para essa jornada de autoconhecimento, ela percebe que muito daquilo que ela trouxe dessa educação emocional não faz parte daquilo que ela realmente quer ser ou daquilo que ela é já, ou do que ela Sim. almeja, tanto na vida pessoal ou profissional dela. E aí essa reeducação faz com que a pessoa perceba aquilo que ela deseja para ela e faça as mudanças que são importantes para ela conseguir de fato se encontrar, saber quem ela é e chegar no caminho, perceber e ver o caminho que ela deseja seguir. Gente, olha como é importante a fala da Fernanda. A Fernanda falou: é importante você saber quem é você, para você saber aonde que você quer chegar. É, Porque a comunicação, não é feia, a comunicação que a pessoa ela vai ter com o público dela tem que ser congruente com quem ela é e com o que ela acredita. Faz sentido, Fê? faz. E aqui vale ressaltar duas coisas. Primeiro, que eu sou profissional da área de comunicação, eu não sou terapeuta e eu não, nunca estudei psicologia, então eu sou comunicadora, né? E vale ressaltar também que a comunicação, ela está presente em todas as fases da nossa vida. Na verdade, a gente nasce se comunicando já, chorando para o mundo, avisando que a gente está chegando, que dói o pulmão, sei lá, dizem que dói, enfim. Mas a comunicação, ela acontece em todas as fases. Eu acredito que a gente, em determinados momentos, a gente ganha moldes, né, na nossa formação. E aqui eu tô falando como uma pessoa que tenho 22 anos na área da assessoria de imprensa e que eu só trabalho com comunicação. E eu acho que em determinados momentos vão colocando moldes na gente. Então a gente vai para a escola, a gente tem que aprender a falar, a se portar, e às vezes a gente é cortado pelo professor, ou a nossa criatividade, ela é, sabe, ela é colocada em caixinhas, e aí depois você tem que tirar essa comunicação da caixinha ou colocar de volta. Enfim, a gente vai ganhando moldes ao longo da vida. E aí, eu vou falar por mim, que já passei dos 40 anos, que não cresci com essa questão da internet, né? Então, quando chega esse advento redes sociais, a gente ainda entra nessas caixinhas, né? A gente precisa muito da validação e da aprovação dos outros, né? E às vezes a gente cai em lugares que a gente não consegue se expressar individualmente. Então, quando eu falei no começo que eu já tive mentoradas que precisaram ir para terapia, isso é real. Eu não teria como inventar uma história dessa. A pessoa teve que levar aquilo aonde ela foi colocada, dentro da caixinha que ela foi colocada, porque é exatamente isso que você falou, não fazia mais sentido
naquele momento, ela não conseguiu se expressar da forma que ela precisava se expressar por conta da caixinha onde ela foi colocada. E para mim isso foi muito surreal. Aí eu tive que estudar algumas coisas mais essa questão da comunicação positiva, essa questão de novas formas de se comunicar, entender um pouco dessas formas das redes sociais, né? Os impactos que isso causam ou não causam nas pessoas, porque tem pessoas que não sabem lidar com a comunicação ou não souberam, de repente, não tiveram na infância o jeito, uma forma mais simples ou foi muito atravancada de se comunicar e hoje não consegue se expressar. Ou ao contrário, né? Hoje foram tão presas que hoje se expressam demais. Então, assim, eu quero que fique muito claro que eu não sou psicóloga, mas a gente precisa entender para a gente poder ajudar, né, as questões. Você falou de uma outra situação é, da inteligência emocional, e que eu tenho porta-vozes dentro da agência que não conseguem gravar vídeo, não conseguem dar uma entrevista, não conseguem, liga uma câmera e tem o bloqueio. Então, e a gente não pode forçar, sabe? A gente tem as técnicas, mas se a pessoa não se sente confortável, eu não posso colocar uma arma na cabeça e falar, vai, entende? Então a gente tem que respeitar os limites das pessoas, né? Porque elas foram criadas dentro das caixas e tá tudo bem. Exatamente. E é muito importante essa questão de respeitar o limite, né? A própria pessoa entender que ela tem um processo. Eu falo muito isso, inclusive, na terapia. Você aí que está nos assistindo, é muito importante você saber que você tem. Nós não somos. Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um. Nós somos únicos. Então, cada um tem um processo, uma forma de você chegar onde você deseja. E respeitar esse processo é muito importante, né? E uma das lives que eu fiz também, em algumas, inclusive, que eu trago pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano, a maioria fala, usa a mesma linguagem de quê? De respeitar esse processo. Quando a pessoa percebe que ela não está preparada e não é o momento dela, tá tudo bem. A gente não pode forçar ela a olhar para aquilo que ela não quer ver, porque ela tem um momento para aquilo. E é importante respeitar. E, gente, é tão importante esse tema que nós estamos falando aqui hoje, para você que está entrando agora. Eu estou aqui conversando com a Fernanda Barros. Fernanda é jornalista e também assessora de imprensa. A Fernanda está falando para a gente aqui a importância da assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa, como ela disse aqui, ela trabalha já há 22 anos com isso. Então, ou seja, a base dela é a comunicação. E aí a gente percebe o quanto que a comunicação, ela é a base para você chegar onde você deseja. Porque para você ter sucesso profissional e pessoal também, você precisa se comunicar. E muitas vezes as pessoas, elas têm dificuldade, gente, na comunicação com elas mesmas. Você aí que está nos assistindo, o que você acha em relação a isso? Você não precisa anotar aqui se você quiser, se quiser à vontade, mas se pergunte de 0 a 10, o quanto você tem uma comunicação clara com você mesmo, o quanto você consegue entender e expressar as suas emoções para você. E por qual motivo eu estou falando isso? Porque as emoções, elas são elas que dão sentido à sua vida. E você só consegue se comunicar de maneira clara quando você consegue entender as suas emoções. E isso vai interferir em todas as áreas da sua vida, inclusive na área profissional. Por esse motivo que eu trouxe a Fernanda, porque ela falando de comunicação vai ficar claro para vocês aí. Olha que a gente começou a live e aí a Fê já trouxe essa questão aí da comunicação, porque, gente, o tempo todo você está se comunicando. Isso que a Fê falou no começo, a pessoa, ela nasce já se comunicando. Então é um fato. Só que, infelizmente,
infelizmente, por ela ser colocada em caixinhas, como a Fê falou, ela acaba tendo uma comunicação não tão assertiva da maneira como ela deseja. E aí é onde vem, cabe-se, né? Às vezes, se a pessoa está preparada, como a gente falou, e ela deseja fazer isso, ela olhar para dentro, ela procurar ajuda profissional para que ela consiga se conhecer, entender melhor qual é realmente o que ela quer, quem é ela, para ela chegar onde ela deseja. Faz sentido, Fê? Faz, total. Eu tenho uma frase que eu escuto de uma blogueira que eu acompanho, que ela fala que o indivíduo é individual. E é exatamente isso, né? O indivíduo é individual em todos os sentidos. E, o, e essa questão da comunicação na minha vida, eu levo ela para todos os cantos. Inclusive, quando eu era da pastoral do curso de noivos, que eu dava palestra para os noivos, eu falava para os noivos: olha, ninguém tem bola de cristal, né? Então, a gente precisa se comunicar. O outro não vai saber que eu tô com fome se eu não falar que eu tenho fome. O outro não vai falar que eu tô triste se eu não vai saber que eu tô triste se eu não falar que eu tô triste. Então, a comunicação é a base para qualquer tipo de relacionamento. Agora, se você precisa vender algo ou expor a sua imagem, né, para comer, você precisa se comunicar de uma forma clara, eficaz e que isso não cause grandes traumas. Porque, cara, eu não quis abordar esse assunto com você antes, mas a minha especialidade dentro da assessoria de imprensa é gerenciamento de crise. Então, o caos precisa acontecer para eu ir lá e organizar. E é um assunto muito complexo, muito, né? É voltado para grandes empresas, enfim. Mas se a gente olhar para a gente, quantos casamentos tem aí que não se desfazem por falta de uma comunicação efetiva? Só por conta disso. Às vezes não falta amor, às vezes falta uma comunicação efetiva, sabe? Dizer coisas simples, né? Das mais simples até as mais é, íntimas, mas precisam ser ditas, porque isso faz parte da comunicação, para não chegar numa crise, né? Então, por isso que eu falo que a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Então, a pessoa que está ali e precisa gerir a sua imagem para ela poder fazer o seu arroz e feijão ali, né? Conseguir ter o seu dinheiro, ela também precisa saber lidar com ser pressionado, né? Porque não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente tá feliz, né? Ontem e hoje eu tive que respirar fundo em muitos momentos do meu dia para que as minhas emoções não deixassem falar mais alto e eu sair chorando, gritando. Porque eu não tive dias bons. E tá tudo bem, todo mundo tem dias não tão bons, né? Mas a gente precisa entender, respirar, colocar a cabeça no lugar, falar é só mais um dia, né? Ontem eu fui pra cama 9h30 da noite, que eu falei, aqui nada de mal vai acontecer. E fui dormir mais cedo, porque eu sabia que ali tava tudo bem. Eu tava bem acolhida pelos meus travesseiros. Mas é isso, é a gente saber. É claro, de novo, eu não sou terapeuta, isso é o que funciona para mim e eu vou na terapia, né? Antes que tenha aí eu tenho a minha terapeuta, graças a Deus. Boa noite, Fabíola deu boa noite aqui para nós. Ah, que A todos saudade. que estão aí entrando, nos assistindo, é uma honra, é um prazer ter cada um de vocês aqui conosco. E você falou da comunicação no relacionamento, em todos os relacionamentos, né? Eu trouxe, inclusive, uma especialista, uma sexóloga, a Vilma, você provavelmente a conhece, e nós falamos exatamente sobre isso. A Vilma, se você aí que se interessar e quiser assistir, gente, tá lá no canal Domínio das Emoções, no Viu, uma YouTube. querida? E ela explicou super bem isso, que as pessoas nos casamentos,
que acontece? As pessoas têm essa dificuldade de se comunicarem, não sabe o que um e o outro gosta de verdade, né? E aí tem, infelizmente, vai ter divergência se você não souber o que o seu cônjuge ele gosta, né? Então você aí está nos assistindo, se te interessar, vai lá no canal O Domínio das Emoções, no YouTube, que a live tá lá completa. Inclusive, essa live que eu tô fazendo no café aqui, vai ficar completa lá no YouTube, eu não deixo no Instagram, porque o Instagram é uma plataforma para a gente deixar aí pedacinhos curtos, mas lá vai ficar lá completa, inclusive você assistindo, se estiver assistindo na gravação, vai ficar a descrição da Fernanda aí embaixo para você conhecer melhor o trabalho dela. Ô Fê, eu quero que você fale para nós aqui, a gente está conversando a respeito da comunicação, e aí você falou de algo importante, que até achei bonitinho, você falou, eu faço terapia, muito bem. Então, para você, eu quero que você explique para nós, do seu ponto de vista, primeiro, o que é o equilíbrio emocional para você, e de 0 a 10, o quanto que você considera importante, de 0 a 10, o equilíbrio emocional para a qualidade de vida das pessoas. Das pessoas ou para mim? De 0 a 10. Primeiro eu vou nessa que tá mais fácil. Tá mais Tá fácil. bom? Eu acho que tudo é uma balança, né? Como eu falei, a vida é uma montanha-russa e nem sempre a gente está no alto e nem sempre a gente, né? Nem todos os dias é o alto e nem todos os dias é o baixo. Então eu acho ali que uma nota 6, 6,5, acho que é um bom equilíbrio. Eu sempre tento olhar o copo mais cheio, mas eu sei que ele muito cheio, qualquer pingo transborda, né? Então, daí sai tudo de novo. Então, eu acho que uma nota 6, 6,5 é a nota que eu daria para mim, e eu acho que isso seria o saudável para todo mundo. Não sei se eu tô certa, se eu tô errada, mas eu também acho que não existe aqui o certo e o errado. E para mim, o que é o equilíbrio das emoções, né? Essa pergunta. Eu acho que é a gente estar sempre realmente na balança. Então, no equilíbrio. Eu parto do princípio que a gente precisa rir, dar risada. Porque o dia já é muito maçante, a gente já tem muito problema, e eu vou falar de mim. Eu ainda carrego o problema dos outros. Eu sou daquela pessoa que quero ajudar todo mundo. Então, eu tô com uma amiga que eu já tô pensando que eu preciso ajudar no pós-operatório dela, e ela vai operar num outro estado, numa semana que para mim é super difícil, e isso às vezes me tira o sono. Então, eu já coloco aquela mochila e já vou pesando a carga do meu dia, né? E aí eu tenho os problemas dos meus clientes, que eu não tenho poucos clientes, também não tenho muitos, mas o que eu tenho para mim, para minha sócia, a gente precisa juntas equilibrar. Às vezes, por exemplo, a queda daquele avião que teve em Vinhedo recentemente, acho que foi mês passado, mês retrasado, tinha uma funcionária de uma das empresas que eu atendo estava no voo. Então, é uma carga, é uma sobrecarga que é colocada que a gente vai colocando, que a gente se apega às histórias das pessoas. A gente se apega à vida das pessoas, né? A gente abraça a empresa junto e vira irmã, sabe? O cliente não é só um cliente, né? É o todo o bem-estar das pessoas. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque o meu equilíbrio emocional tá diretamente junto com a vida das pessoas que eu amo. Então, se tem alguém mal, se tem alguém ruim, se tem alguém, né, que tá passando por uma dificuldade, se cai um avião, se essas coisas, né, então eu vou ficar mal junto. Então, o que eu faço? E para mim, o que é esse equilíbrio? Primeiro, eu tenho que dar risada. Eu dar risada, né? Seja assistindo vídeos de comédias, assistindo alguma coisa na televisão que eu gosto, ou estar em boas companhias. Eu procuro pessoas que me fazem bem, feliz, me fazem alegre.
porque daí eu consigo equilibrar, né, quando o outro lado me deixa triste por algum motivo. Segundo, eu acho que é descartar da cabeça coisas que não te pertencem. Olha, logo eu falando que fico aqui com a cabeça que pego o problema dos outros, justamente por isso, porque é o exercício que eu tento fazer todo dia de não pegar para mim o que não é meu, porque eu pego para mim o que não é meu. Então eu sei, eu já me conheço, então eu tento deixar de lado para que eu consiga resolver primeiro os meus problemas, depois os outros, porque antigamente eu fazia o contrário, resolvia dos outros e aí vem todo o resto, né? Que eu acho que é ter uma alimentação saudável, porque se você come mal, você fatalmente vai ter uma dor de estômago, ter um equilíbrio no sono, e fazer coisas que te dão prazer. Que eu acho que a gente vem para o mundo para ser feliz, né? A gente não vem aqui só para carregar uma cruz e levar chibatada nas costas. Então, Fernanda, busco esse equilíbrio. Outras coisas, para mim, que são fundamentais. Estar com a minha família, com meu sobrinho, que eu amo de paixão, né? Apesar das minhas amigas também não estarem aqui em Jundiaí fisicamente, eu estou em contato com elas quase que diariamente. Uma mora em Londres, uma mora na Argentina, uma mora em Palmas. Então, mas eu falo com elas todos os dias e fazer o que dá prazer. Eu amo ser assessora de imprensa. Eu tenho muita pena de uma pessoa que, quando eu escuto de uma pessoa, quando ela fala, eu odeio a segunda-feira. Eu juro que eu fico triste, porque é o dia que eu mais gosto da semana. Porque eu tô ali 100% fazendo o que eu amo. Às vezes, para mim, o final de semana nem é tão legal. Mas a segunda-feira, eu tô cheia de gás, eu tô cheia de amor. E isso, quem me conhece sabe que eu levanto falando com os passarinhos, sabe? Eu levanto cantando, eu sou super animada, as pessoas querem me matar, mas eu sou dessas. E eu amo a segunda-feira, porque eu amo fazer o que eu faço. Fê, você já fez alguma vez? Conhece o Enneagrama? Ou não? Conheço. Já fez? Já. É tipo? Aí eu não vou lembrar agora, mas eu fiz sim. Eu, aquele aquela. Eu fiz isso, mas eu não lembro. Ainda? Ah, tá, porque você estava falando das suas descrições aí, e eu já estava aqui, olha o terapeuta que faz, eu já estava aqui calibrando a Fernanda. Ah, e já imaginando né, tipo, eu falei, ah, tá, esponjinha, gosta de pegar aí os problemas das pessoas e Sou, trazer. sou. Isso, eu já trabalhei muito na terapia, é uma coisa que já me fez muito mal. Eu já tive psoríase por conta disso, assim, já tive crises de psoríase por conta de não conseguir resolver algo que não era meu, Uhum. sabe? Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque às vezes a gente tem questões que a gente arrasta por longos e longos anos da nossa vida e que trazem uma infelicidade para a gente que a gente não sabe por que é, né? Eu tenho uma história de vida que acho que você sabe parte dela, mas que eu tive que trabalhar muito, muito na terapia e graças a Deus eu já trabalhava outras situações na terapia, porque se as coisas. Eu já era desse jeito, né? De querer resolver. Eu sempre fui. Eu sempre quis resolver o problema de todo mundo que eu amo. E quando a gente tem um problema que é nosso e a gente não dá conta, e a gente se frustra, e junta com a frustração dos problemas que a gente não consegue resolver do outro, vira uma bola sem fim, vira uma bola de neve. E a gente vai descendo com tudo isso. Então, a comunicação nesse ponto, quando você se entende, você consegue falar para o outro. Eu não consigo te ajudar.
consigo ir até aqui, né? Eu não consigo fazer uma live, eu não consigo estar com você, entende? E isso é o conhecimento. E não tá, às vezes não tá tudo bem você falar eu não consigo, mas é o primeiro passo para você ficar bem. Sim. E aí você falando sobre isso, gente, tem um conteúdo pequenininho que eu coloquei aqui no Instagram que fala sobre armadilhas emocionais. Isso que a Fernanda está falando, gente, é uma armadilha emocional. O que é armadilha emocional? É quando nos seus pensamentos você acaba tendo uma confusão aí de pensamentos de emoções. As pessoas fazem muito isso. E uma coisa que as pessoas confundem muito é a compaixão e o autossacrifício. O que é isso? Muitas vezes ter compaixão é importante, mas até que ponto? Se torna um autossacrifício, você está sacrificando. O que é esse autossacrifício? Você está sacrificando o seu bem-estar pelo outro, porque quando você pega a sacolinha, a mala do outro e coloca nas suas costas, você está tirando o peso das costas do outro, ou seja, a capacidade dele de resolver a questão dele, que ele tem essa força, Deus dá para ele, trazendo para você, e aí você já tem a sua malinha aqui. O que acontece? Vai sobrecarregar, porque você está trazendo para você um problema que você não pode resolver. Sim. Isso vai te gerar ansiedade. E não só ansiedade, vai gerar outras questões emocionais. Olha que interessante, a Fernanda falou, eu já tive até psoríase por conta disso. Por quê? Trazer problemas dos outros para você não significa, gente, não estou falando aqui que você não vai ter empatia, mas pelo contrário, né? Nós, como seres humanos, é muito importante ter a empatia, a compaixão. Mas tudo na vida tem limite. Quando você traz para você um problema que não é seu e que você não consegue resolver, isso vai te acarregar mais um problema para você ir para o outro, porque o outro cria uma expectativa que você vai fazer algo por ele que você não pode fazer, não é seu, né? E por isso tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz que cada um carrega a sua própria carga. Por quê? Porque nós temos capacidade de carregar a nossa carga. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que é a da borboleta. A borboleta, para ela se tornar borboleta, antes ela é uma lagartinha. E aí ela entra no casulo e nesse casulinho dela, ela tem um processo para sair desse casulo. Se você for lá e abrir esse casulo, ela não consegue voar, porque esse processo que leva um período de tempo é um processo que ela precisa fazer muito esforço para ela desenvolver as asas e conseguir abrir aquele casulo para sair e conseguir abrir voo. Quando ela é uma lagarta, ela não voa, ela rasteja. E aí esse processo faz com que ela voe. Só que se alguém ir lá e por dó dela fazer o auto sacrifício de abrir esse casulinho para ela, ela não vai voar. Ela perde a força. Ela precisa daquela força. E nós também. Como que o ser humano cresce, gente? Uma das maneiras é com o sofrimento. O sofrimento, ele te lapida. A lapidação, eu falo muito da lapidação da identidade. O que é a lapidação de identidade? Se você pegar uma pedra preciosa, ela só se torna preciosa aos seus olhos quando ela brilha, quando ela passa pelo fogo. É uma das formas de lapidação. Então, lapidar a sua identidade, ou seja, as dificuldades que você passa na sua vida, esses altos e baixos, vão te dar força o suficiente para você amadurecer como ser humano e lapidar essa pessoa que você é. Se vem alguém e pede esse processo, te tira o poder que você tem de crescimento. Então, é muito importante você que está aí nos assistindo, olhar para isso e falar, será que eu entro nessa armadilha emocional? Que é quando a gente tem dificuldade de dizer não, porque eu me preocupo tanto com o outro, e aí o sim que eu dou para o outro é o não que eu dou para mim. Faz sentido para você, Fê? Sim, são as escolhas, né? E é por isso que a comunicação é muito importante. E é por isso que o que você falou de você saber primeiro se comunicar com você é sempre olhando para dentro do seu eu e dizer o que eu quero e o que eu não quero. E aí, diante disso, você se molda, né, para aquela necessidade da sua comunicação, né? Dizer não, dizer sim, dizer talvez, dizer eu posso, dizer obrigado, dizer eu não gostei,
Então, isso tudo faz parte da comunicação. Porque daí, se você é um líder e você precisa liderar uma equipe e você tá numa semana engasgada, cheia de problema, onde você não consegue falar para sua família algo, você vai com certeza descontar, né? Não é nem descontar na grosseria, mas você vai deixar uma comunicação falha do outro lado. Então, a comunicação sempre é o seu reflexo, em qualquer lugar, e de qualquer forma, né? E é interessante, trazendo primeiro para o eu, porque eu também só consigo ajudar um porta-voz a ser um bom porta-voz a partir do momento que eu sei me comunicar com ele. Só que para eu saber me comunicar com ele, eu primeiro preciso saber me comunicar comigo. Então eu não consigo extrair o melhor da pessoa se eu não consigo extrair o melhor de mim. Faz sentido? Exatamente isso. Exatamente Então, isso. é muito interessante, né? A gente precisa passar por um monte de experiências, boas e negativas, e a gente precisa ter força para colocar tudo isso dentro da comunicação necessária. E aqui eu falo para um todo, né? A comunicação que você tem com o seu chefe, com os seus funcionários, com o seu porteiro, com os seus amigos, com a sua mãe, né? Hoje eu aprendi a avaliar as pessoas de acordo com como elas tratam o pai, a mãe e quem serve elas. Se a pessoa que tá comigo ali numa mesa de bar, e aqui eu não tô falando de relacionamento, não tô falando de ninguém, tô falando de amigos, tô falando de qualquer pessoa. Se ela destrata, se a comunicação dela não é boa, para mim, com uma pessoa que serve, essa pessoa não vai ser boa para mim na minha vida, entende? Então, a comunicação, para mim, ela é fundamental. Né? E aí tem a questão aqui, eu até vi no que você me mandou, que tem lá as questões de, Fernanda, mas como que eu vou saber? A primeira coisa, você avalia, faz a autoavaliação, né? Olha, olha para você e olha para o que está acontecendo, olha as tratativas, se pergunte, é isso que eu quero para mim? Né? No sentido de você com o outro e o outro com você também. Excelente. Ô, Fê, Oi. você falou que faz terapia, parabéns, isso é Tá. excelente. Você já sofreu ou sofre com ansiedade? E você acredita que é possível eliminar a ansiedade sem usar medicamento? Fala para mim seu ponto de vista a respeito desse assunto. Cá, eu sou uma mulher ansiosa, acho que desde que eu estava no útero da minha mãe. Eu sou Ó, eu vou uma ficando, você tá na tríade dos emocionais aí, 2, 3 e 4, tá? eu sou uma Ó, pessoa bem ansiosa. Mas meus 45 anos de idade me fizeram aprender muitas coisas na vida, né? Eu era daquelas crianças que, chegando perto do Natal, eu já ficava ligada no movimento da minha casa para entender aonde naquele ano ela ia esconder os presentes. Porque eu sempre descobria e eu ia saber o que que ela comprava, porque eu não aguentava esperar até a noite do Natal. E eu sou assim pra tudo, sabe? Se eu quero agradar uma pessoa, às vezes eu não consigo fazer surpresa pra pessoa. Porque eu estrago a surpresa antes, porque eu não aguento. Mas, mas eu aprendi a me controlar, né? Estou num processo de autocontrole, de entender que
O meu tempo não é o tempo das pessoas, o meu tempo não é o tempo da vida, né? E assim como eu sou super ansiosa, eu tenho que entender que tem pessoas que não têm ansiedade nenhuma, né? Que elas são pessoas que vivem uma vida ali no 10 por 7, né? Na pressão 10 por 7, e tá tudo bem. Então, eu tive que ir para psicóloga, eu tive que eu faço alguns exercícios diários, eu tenho alguns movimentos que eu preciso no meu dia a dia, que é para baixar a minha ansiedade. E aí, respondendo a sua outra pergunta, eu já tomei medicamento para ansiedade, mas hoje, com esses exercícios e indo para terapia, estou livre deles, mas eu acho que nem toda pessoa precisa, mas em determinada fase, se o médico colocar, eu sou totalmente a favor. Eu acho que as questões de medicamento, né, e eu sou super a favor com orientação médica. Eu não sou a favor que saia tomando. Tudo que eu fiz na vida, tudo que eu tomei na minha vida foi com receita, foi com desmame e fui muito bem orientada. Então, Gente, eu sou, eu sou ansiosa, sim. boa noite, Carla. Um prazer ter você aqui. Inclusive, gente, eu fiz uma live também com a Carla, muito top, falando sobre mulheres, que a Carla é especialista aí nessa área da areola. Falar certo, que eu tinha falado errado, ela falou, ó, Carla, não é auréola, é areola, isso aí. E como que isso é importante para mulheres. Então, se você aí conhece uma mulher que já teve câncer de mama ou que já perdeu aí, teve que fazer uma cirurgia de seios, tá lá também no YouTube, a live que eu fiz com ela. Pensa numa live maravilhosa como essa que a gente está fazendo aqui agora também. Gratidão, Carla, por estar aqui nos assistindo. É um prazer ter você aqui conosco. E aí, você já explicou para a gente o que é assessoria de imprensa, né? E já Sim. falou para nós sobre a comunicação. Agora, eu quero que você explique, Fê, de uma maneira clara também, o que isso está relacionado com a imagem pessoal da pessoa. Ô, gente, a imagem pessoal é da pessoa, né? Ô, redundante. A comunicação e a imagem da pessoa, na verdade, ela é tudo, né? Ela está correlacionada 100%, uma coisa está correlacionada com a outra 100%. Por que que eu digo isso? Porque vamos supor que você trabalhe numa empresa, né? Numa grande empresa, numa multinacional e que tem um monte de funcionários. Você não é mais um funcionário, você tem regras ali a serem cumpridas. E se você sai dali com a camisa da empresa, você está levantando a bandeira daquela empresa e você tem que ser exemplo. E aí isso leva para todos os lugares. Se você está dentro, né, da igreja, você carrega com você os seus princípios, né, a sua missão, a sua visão, os seus valores, mesmo que de sobrenome, mesmo que de família, e que eu não estou nem falando de CNPJ, eu estou falando que em todo lugar você é a sua imagem, né? Então, se você eu empresa, você é uma única pessoa da sua empresa, você é o espelho daquilo que a sua empresa é. Se você trabalha numa grande empresa, você vai misturar sua missão, sua visão e seus valores de acordo com a visão, missão e valores daquela empresa que você está carregando. Então, a sua comunicação está sempre diretamente correlacionada com a sua imagem, com aquilo que você é. Agora, a gente não precisa ficar refém disso. A gente não precisa ficar se provando nada disso, né? Então, por exemplo, eu não preciso, nas minhas redes sociais, abrir lá e ficar me provando porque o outro faz e eu preciso ser igual ou não. Então,
a gente é a nossa imagem, né? A gente é o nosso reflexo, só que a gente também não precisa. A gente pode usar a nossa comunicação para fortalecer, né, a nossa identidade pessoal, a nossa identidade, a nossa imagem. Então, por exemplo, eu não sei se você tinha essa imagem de uma pessoa, de mim, ansiosa, mas eu sou. Mas eu não preciso ficar batendo isso na tecla, eu não preciso ficar levantando bandeira, porque para mim isso está muito bem resolvido, né? Então, eu acho que a comunicação, você tem que delimitar a comunicação da sua vida. É claro que eu falo isso colocando senãos, né? Se você tem um marido, se você tem um namorado, se você tem filhos, a comunicação ali ela tem que ser fluida, né? Para dentro da sua casa. Agora, para fora, você dá a comunicação, você coloca limites ou não de acordo com aquilo que você vai aguentar ou não, né? Então você não precisa provar nada e ser mais, causar mais ansiedade ou por conta de aí, sei lá, do que você assiste, do que você vive, né, de rede social, televisão, enfim. Porque eu acho que isso também hoje é um grande problema na sociedade. Exatamente. Até porque, gente, vamos pensar muito nessa questão que a Fê falou sobre essa comunicação interna e externa. Quando você está com a sua família, você tem uma comunicação ali aberta, como a Fê falou. Então, por exemplo, já falei isso aqui também no domínio, e aí vou falar novamente aqui para vocês. Existe uma grande diferença entre você omitir e você esconder. E as pessoas não conseguem perceber essa diferença. A gente vê muito isso, por exemplo, na vida de famosos. Muitos famosos deixam a vida deles aberta, escancarada aí, e aí as pessoas usam aquelas informações do jeito que elas querem. Então, é esse tipo de exposição, você aí que está nos assistindo, se tem o objetivo de você crescer nas redes sociais ou querer crescer a sua imagem pessoal junto com o seu com a parte profissional, como a Fernanda falou, estão relacionados um com o outro, não significa que você necessariamente precisa mostrar para as pessoas tudo a respeito da sua vida. E essa omissão, as pessoas não têm clareza delas. Qual é a diferença de omitir para esconder? Quando se trata de um assunto que é seu, você omite, ou seja, você não precisa falar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. O seu valor que você ganha, seu valor bruto lá, mensal. Você precisa sair dizendo para as pessoas, eu ganho tanto? Não. Existem pessoas que você precisa dar uma explicação. Por exemplo, na Receita Federal, você não tem que ir lá declaração de imposto. Aquela pessoa, aquela entidade, ela precisa da informação. Então, você dá a informação para quem é devido. Diferente de, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, você é casado. Se você é casado, você tem que dar informação, muitas vezes, de onde você está, para o seu cônjuge. E aí você não pode esconder determinadas informações do seu cônjuge. Mas, por exemplo, em casa, com o seu filho, às vezes você conversa um assunto com o seu cônjuge, você não vai falar com seu filho. Não é que você está escondendo, não cabe a ele informação. Então, a diferença da omissão para de esconder para omitir é para quem cabe aquela informação. Se você. Pode finalizar. Não, eu achei que você fosse dar uma paradinha, mas pode finalizar. E aquela informação, ela cabe àquela pessoa e você não a passa, você está escondendo. Se aquela informação não cabe àquela pessoa, e aí é omissão. E aí, gente, omitir não tem nada demais. Porque, por exemplo, o fato de você trabalhar aí e querer expor a sua empresa e passar uma imagem que a sua imagem vai estar relacionada, não significa que você tem que passar a sua vida pessoal. E saber diferenciar isso é muito importante. Até para você conseguir também manter a sua imagem. Porque quando você acaba misturando isso, nós somos seres humanos, nós temos erros, mas você não vai sair falando seus erros para todas as pessoas. Você conversa com seus, por exemplo, com um amigo, confidente. Então é importante ter essa clareza. Gente, vai cair
a live, mas a gente vai voltar, então convido vocês para voltar. O Instagram dá 1 horinha para mim, falta daqui 5, 10 segundinhos a gente cai, a gente volta, então convido que vocês voltem aí para a gente continuar aí essa live que tá maravilhosa, hein? Gente, voltamos. Para você que estava aí nos assistindo, a gente está aqui falando sobre com a Fernanda Barros, né, que é assessora de imprensa e jornalista. A gente está falando sobre o tema autoconhecimento e gestão emocional, como a assessoria de imprensa pode ajudar a enfrentar a ansiedade. Ela já voltou aqui de novo, já vou chamar ela aqui de novo para a gente continuar, porque tá um assunto bom, hein? Entrou? Fico feliz. Fico feliz. A gente tá. E você ia comentar? Pode falar o que você. Eu ia comentar assim, que às vezes as pessoas se perdem, né? Tipo, ai, eu preciso ser famosa, eu quero viver de internet, eu preciso comunicar, eu preciso expor a minha vida. Mas aí a pessoa, ela corresponde às expectativas dos fãs, mas aí ela acaba desconectando com ela mesma, né? Com aquilo que é mais sagrado para ela. E tem muitos casos aí que eu vejo que a pessoa vai entrando num nó na vida dela, e teve inclusive, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, para quem acompanhava, aquilo vai fazendo tão mal, tão mal, tão mal, que eu não sei se você chegou a conhecer, mas teve o caso do blog da Drica, que ela acabou se matando. Ela se matou, ela tirou a própria vida porque ela não aguentava mais a questão da exposição, de tanta exposição dela, sabe? E aquilo, começaram a colocar o dedo no nariz dela e querendo mais, querendo sempre mais. E ela começou olha só, né? Ela começou com aquilo, um blog, para que ela motivasse outras pessoas a emagrecerem junto com ela, e ela continuava, né? Era uma corrente de emagrecimento. E aí ela começou a compartilhar outras coisas, e virou um caos. E ela tirou a própria vida, porque ela não sustentou mais aquilo. Aquela infelicidade dela de ter que corresponder às expectativas dos outros, ela não aguentou a pressão. E tantas outras pessoas, né? Tem tantos outros casos, né? Que daí a pessoa se expõe também tanto aqui e acaba escondendo, né? Ou não precisa nem ser tão famosa, mas quantos casos que tem aí, cá, que a pessoa tem e aqui, gente, eu não tô menosprezando nada e nem ninguém, mas vocês vão entender. A pessoa leva questões de dentro da casa dela para dentro, para manicure, para cabeleireira, e não fala para o seu cônjuge, para a pessoa que ela mora, para os filhos, entende? Então, são os avessos das comunicações, né? A gente tem que. E tá tudo bem. Se a pessoa não tá feliz, comunique-se. Não estou feliz, estou saindo desse relacionamento. Ou vamos tentar melhorar, né? Porque a comunicação, de novo, eu volto a dizer, é a base de qualquer relacionamento. Primeiro com você, a reflexão de você com você, né? E depois você com os próximos, né? Com o próximo, com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. A comunicação, ela precisa ser fluida. Ela vai ser perfeita sempre? Não. Mas ela precisa existir. E o conflito precisa existir. E aí, Cá, eu vou trazer aqui né, especialista em gerenciamento de crise. Por exemplo, tem coisas para ajudarem a gente. Qual é o seu problema? Então, leia, vão atrás,
desconecta um pouco da máquina e pega um pouco do livro, sabe? Esse livro aqui é um livro de comunicação positiva diante de problemas, né? Tudo bem, é a minha área, eu sou especialista eu vivo, né? Eu ganho dinheiro olhando para crises e ajudando a resolver as crises de CNPJs, mas a gente tem crise na nossa vida, crise com a nossa família, crise com nossos amigos, e aí a gente não consegue resolver, e de repente se estende aí por anos, né? Pessoas, irmãos, pais, sem se falarem e tal. Então, vamos estudar. Tem coisas tão simples. Esse livro aqui é uma delícia, né? Porque fala de problema, só que positivando o problema, né? Olhando para uma forma positiva, que é do jeito que eu gosto de ver a vida, né? Olhar e falar, ok, temos um problema, se ele não for resolvido por bem, ele vai ser resolvido de alguma forma e a gente vai acolher e tá tudo bem. Não fico Legal. martirizando. Excelente. Aí você falou aqui, gente, a Fernanda, a gente tem uma técnica que eu uso bastante, que é o rapport. E ela tá em rapportzinho aqui comigo. Eu mandei para ela as perguntas, ela já respondeu várias perguntas aqui, ó, em cima do que eu. Ela já deu a resposta em cima das perguntas que eu passei para ela, porque inclusive era sobre isso que eu ia perguntar para ela agora, sobre a questão emocional, como que isso ela implica, né, na comunicação, né, da pessoa, a pressão na imagem pública, né, e como que isso ela tá uma coisa influenciando na outra, né, e essa questão de olhar para os seus problemas, achei excelente de você dar essa dica aí do livro, porque o que que acontece? Muitas vezes a pessoa está com foco no problema, e onde está seu foco, está sua força. Se você está com foco no problema, você não consegue encontrar a solução. E é muito importante você olhar e conseguir ver possibilidades. Gente, os melhores mestres da vida são os livros. Leia. Se você ler, quanto mais você lê, mais informação você tem, mais conhecimento e você é menos enganado. Porque quem lê a leitura te liberta. Faz sentido, Fê? Faz, e a leitura é um dos meus exercícios para sanar a ansiedade. Ler é um dos exercícios, um dos meus exercícios diários, tanto que atrás de mim tem algo que também é um exercício diário. Eu tirei, mas eu tenho uma rede no meu quarto. Eu instalei uma rede, eu instalei para não ficar tão feio. Mas eu tenho uma rede aqui no meu quarto que eu tento deitar na rede com um livro na mão pelo menos meia hora por dia. Isso me traz calma, é pegar no livro, grifar o livro. Então, tá vendo? Com caneta, eu rabisco, eu escrevo, porque para mim isso me tira ansiedade. Ah, mas eu não consigo prestar atenção. Tem muita gente que fala isso para mim, não consigo prestar atenção lendo. Faço exercício. 2 páginas por dia. Aí você vai conseguir para 4, você vai conseguir para 6. É um dos meus exercícios, né? Eu tenho um outro exercício que quando eu falo todo mundo dá risada, mas eu gosto de jogar videogame. Então, às vezes, ontem, por exemplo, foi um dia caótico na minha vida. Eu sentei e fui jogar videogame. Me relaxa, me distrai, me tira o foco do problema, né? Me faz sair dali. E eu acho, sim, que a gente tem que exercitar, diminuir telas na vida, né? Celular e, e computador. Eu acredito nisso. Voltando a falar da questão da ansiedade, um dos meus exercícios de 2 anos para cá é desligar o Wi-Fi para dormir. No começo, quando eu me propus a isso, eu não conseguia. Eu acordava de madrugada para ligar. Olha. Hoje eu consigo dormir, eu desligo,
consigo dormir a noite inteira e de manhã eu ligo de novo. Ah, Fernanda, mas você desliga o telefone? Não, porque eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meu irmão, meu sobrinho, mas eu tenho um combinado com eles. Precisou ligar no telefone. No Wi-Fi vocês não vão me encontrar, porque eu estou dormindo. É o meu momento. Entende? Porque a minha ansiedade estava tanta que eu escutava uma notificação, eu acordava 3 horas da manhã para ver o que estava acontecendo no meu telefone. Então, vai percebendo os movimentos do seu corpo com a sua comunicação e entenda que tem coisas que fazem mal, né? Aí, Fernanda, mas você também não lê nada na internet? Leio. Eu fico no computador quase que o dia inteiro. Das 9 da manhã às 7 da noite eu tô aqui. Mas a sua atenção, né? A sua ansiedade de ver as coisas que te fazem bem, e geralmente se desconectam com o que você precisa, a tela te dispersa, o livro não. Exato. Maravilha, eu amei a, essa estratégia que você deu aí, porque ela é muito. Psicóloga. Imagina, mas é excelente, sabe por quê? Eu falo muito disso, viu, Fê, também. Às vezes, as pessoas acham, mas precisa ser um psicólogo, um terapeuta para te dar uma estratégia. E não, às vezes você ouve uma pessoa que já passou por aquilo e aí faz muito mais sentido. Porque aí você olha e fala, puxa vida, é verdade, ó, se funcionou com ela, pode funcionar para mim. E, gente, funciona. Se você, olha que legal, né? Fê, você falou assim, no começo eu não conseguia, agora eu consigo. Por quê? Gente, é treino, hábito. O hábito, ele só vem com treino. Então, hoje, talvez você aí, por exemplo, você que está nos assistindo, talvez tenha dificuldade também em desligar o Wi-Fi, tem dificuldade em se desligar da tela. Aí você tenta hoje. Mas eu tentei e não consegui. Você faz hoje, aí amanhã você faz de novo. Você vai conseguir. Vai chegar uma hora que você vai conseguir, porque você criou, você vai estabelecer um hábito. E, gente, para estabelecer um hábito, você sai da sua zona de conforto. Tem a zona de esforço. A zona de esforço, ela dá um trabalhinho mesmo, porque você vai se esforçar para fazer aquilo que você não está acostumado. Mas depois vira um hábito. Aí quando vira um hábito, volta a ser zona de conforto. Aí te abre, te amplia a sua zona de conforto. E aí você começa a ter benefícios daquilo que você se esforçou antes para fazer. Então vale muito a pena. Essas estratégias que você falou são excelentes. Inclusive, eu não lembro se foi no livro, um documentário que eu assisti, eu também assisto várias coisas assim, e às vezes, mas uma das coisas que é importante para a pessoa ter uma excelente noite de sono é desligar mesmo, tirar da tomada os aparelhos, desligar o Wi-Fi. Por quê? Se você está longe de. Porque todos os aparelhos eletrônicos, eles geram para você aí eles transmitem. Emitem, né? Som, emite alguma coisa. Eu não sou especialista nisso. Eles emitem para você o tempo todo lá. Eles têm esqueci o nome agora, gente. Uma transmissão aí da energia. Quando você desliga, a sua mente ela vai conseguir descansar melhor porque você vai para o sono REM. Aí você consegue dormir melhor. Então, essa estratégia é excelente. Aí vai diminuir sua ansiedade, vai ajudar você a conseguir se concentrar. E a concentração também, gente. Não é uma coisa fácil. Muitas pessoas têm mesmo a dificuldade, porque hoje a gente está viciado nas telas. Eu assisti recentemente também um documentário falando sobre isso. As pessoas estão tão viciadas em tela, estão tão viciadas no imediatismo que elas querem as coisas para ontem. E aí não tem paciência, às vezes, de pegar e ler um livro. Mas aí, de novo, volta a fazer essa estratégia que a Fê falou aí, que é importantíssima. Você não consegue ler? Por que às vezes não dá certo? Porque a pessoa quer ler um livro de uma vez só, não vai conseguir. Pega uma página, leia uma página e medite nela. O que você entendeu daquela página? Se pergunta, o que eu entendi dessa página? O que foi de proveito para mim? Vai aos poucos. Uma página eu já acho muito carinho. Então lê uma frase.
ler um parágrafo. É. Por- E, Porque se e eu acho que tem, e eu acho que tem outras coisas também, sabe, Ká, que a gente esquece da comunicação, como eu falei, a primeira comunicação é a gente com a gente mesmo. E a gente esquece de pequenos prazeres, né? Por exemplo, eu fui viajar ano passado para casa de uma amiga e lá o casal tem o hábito de comer qualquer refeição. Acender uma velinha. Eles preparam a mesa e não é luxo, não é nada de luxo, mas eles acendem uma vela. E aí eu comecei a prestar atenção que quando eles fazem isso, primeiro que eles não levam o celular para a mesa, que é para ter o momento deles. E isso ficou virou uma coisa tão natural que quando eles estão sozinhos, eles sentam, preparam a mesa sozinhos, né, um sem o outro. Ele acende a vela, o celular tá lá e eles conseguem almoçar ou jantar ou tomar o café da manhã com eles. Então olha que bacana. consegue fazer uma reflexão, consegue olhar para a vela queimando, sabe? Conseguem respirar no momento que eles estão comendo. E aí eu, pessoa ansiosa que sou, entendi a necessidade de você comer e conseguir respirar, porque isso influencia diretamente no seu estômago e na sua digestão. Aí, mas o que isso tem a ver com a comunicação? Tudo, tem tudo a ver. Porque você para comer. Não para comer vendo uma televisão, respondendo um e-mail, entende? Por exemplo, então esse hábito de uma refeição por dia, sentar, acender uma velinha e ficar ali, eu comigo e a minha refeição, eu tento fazer? Eu tento. Às vezes eu não consigo. Ler para mim, por que eu instalei a rede? Porque é um lugar onde eu não durmo, porque se eu deitar na cama para ler, fatalmente serão 2 linhas e eu vou despencar de dormir qualquer hora. Que para mim a cama é o momento do sono. Agora na rede não, eu não vou dormir. Entende? E aí a minha cabeça já criou. Ai, são todos os horários? Não, eu tenho um horário que é no final da tarde, a hora que eu saio daqui do meu escritório, eu deito na rede pelo menos meia hora e eu vou ler. Eu pego um livro e vou ler. Então, assim, eu me conheci nesse ponto de entender que eu tenho esse horário que é o melhor horário para leitura. Excelente. Isso é uma âncora, gente. O que a Fê está falando é você criar âncora. O que é a âncora? É você estabelecer algo visual ou algo auditivo ou algo sinestésico que te traga um gatilho. Então, por exemplo, ela já sabe que ali a rede, a hora que ela vê a rede, fala, poxa, esse lugar é o lugar da leitura, porque a cama tem o gatilho do quê? Então, criar âncora, gente, é muito poderoso. É uma técnica da PNL, inclusive. Fê, eu vou fazer com você o pinga. É coragem. Eu vou fazer Coragem. o pinga-fogo, tá? É algo que eu utilizo em todas as lives. Como que eu faço? Eu faço para você eu leio para você aqui uma frase que é uma crença limitante ou uma objeção, e você vai trazer uma frase oposta que é uma crença possibilitadora. Tá bom. Ai, que difícil. Ai, que difícil. Desafiador. Mas você vai. Desafiador. Vamos lá. Vamos ver que sim. Bora pro pinga-fogo, você vai se dar bem. Essas técnicas de comunicação são apenas modismos, não funcionam na vida real. Olha que crença limitante. Todas as técnicas de comunicação bem aplicadas e bem resolvidas com você funcionam em todos os momentos da vida.
Opa! Tá vendo? Já passou espingando no pinga-fogo, já passou bem. Gente, não, jamais comunicação é modismo. Comunicação faz parte da sua vida. Você se comunica o tempo todo, querendo ou não. Até quando você está em silêncio, você está se comunicando. Exatamente. Né? Fê? Especialista em comunicação pode dizer. Segundo pinga-fogo, não sou bom em comunicação. Isso nunca vai funcionar para mim. Comunicação é um exercício. Se eu preciso, eu vou na frente do espelho e faço até dar certo. Ah, muito bem! Eu amei. É exatamente isso. Assim Pode falar. como tudo na vida, comunicação é um exercício. Como qualquer coisa na vida, se comunicar é um exercício. Então, não existe não ser bom. Existe você querer se comunicar. E ir pra frente. Quem fala pra mim que tem medo de câmera, esse é o exercício que eu dou pra pessoa. Vai pra frente do espelho e treina. Então, a comunicação é um treino. Sendo um treino, um dia você vai conseguir. Talvez não ser o melhor comunicador, mas você vai conseguir falar isso eu quero e isso eu não quero. Exatamente. Gente, vou reforçar a fala da Fernanda. É até dar certo. Não é se dar certo. Não. Até dar. E é o que ela falou. Treino. Treina. Você quer ser bom em qualquer área na sua vida? Treina. Treino te leva a isso. Muito bem. 3. A ansiedade é parte da minha vida. Não tem como eu me livrar disso. Ixi! Seria uma frase que eu falaria com certeza. Mas reconhecer primeiro que você é ansioso. Então, eu sou ansiosa mas apesar de ser ansiosa, preciso criar meios para saber lidar com isso e diminuir essa carga de ansiedade da minha vida. Porque, como eu falei, na vida tudo é equilíbrio. Então, mesmo a pessoa que se diz não ser ansiosa, um dia ela vai acordar com o bichinho da ansiedade picada, né, no bumbum dela. E é isso, você se reconhecer e entender que aquilo é uma ansiedade e você procurar formas, exercícios, conhecimento, ajuda, live, psicólogos, ou se não, até um medicamento. Mas você primeiro reconhecer, né, que aquilo é algo que você precisa cuidar, né? E é difícil? Porque a gente não sabe o que é ansiedade. Eu já tive uma crise de pânico e eu só fui saber. Foi uma única vez na minha vida que eu tive uma crise de pânico e eu só fui porque eu relatei a minha experiência para várias pessoas e todas me falaram: você teve uma mini crise de pânico, uma mini porque foi só aquela vez. Você teve uma crise de pânico? Se eu não tivesse falado para ninguém, e aí tá a comunicação, se eu não tivesse falado para ninguém, eu nunca ia saber, eu não ia saber. Sim. Entende? Então, entender a comunicação sua com o seu corpo. Eu tenho uma amiga que ela me falou uma coisa uma vez sobre uma determinada situação e ela falou assim para mim: como o seu corpo reage a isso? Se você ficar ofegante, se seu coração pulsar diferente, se você tiver aquele jato de adrenalina, você tá num processo de ansiedade. Então, entenda
o seu corpo diante daquela situação. E se aquilo for repetidas vezes, né? Se aquilo acontecer repetidas vezes, procure ajuda, Sim, né? exatamente. Gente, a ansiedade faz parte da vida, sim. O que não faz parte da sua vida é o que te faz mal. Exato, Isso não, mas a exato, ansiedade faz parte do ser humano, né? Então, o importante é você saber lidar com ela e uma ansiedade exato. seja equilibrada. Vai chegar uma hora que seu coração vai bater, que vai Não, virar. e tá tudo bem você ficar ansiosa com aquela viagem que você tá programando há 5 anos, né? Do seu coração ficar, você ficar mais, né? Diante aí de não dormir. Aí eu já acho um problema, entendeu? Porque daí tá fazendo mal. Então, de novo, é o equilíbrio. Exatamente, é isso mesmo. E o quarto fogo último aqui para você terminar com chave de ouro. Vamos lá. Eu não tenho dinheiro para investir em assessoria de imprensa nem em terapia. Bom, vamos falar da terapia primeiro? Que acho que daí são dois caminhos. Eu não tenho dinheiro para terapia, mas você com certeza tem amigos. E amigos que você confia. Faça amigoterapia. Faça abraço-terapia. Peça ajuda para vizinhos, para pessoas que você ama. E uma coisa muito importante que eu aprendi na vida: aceite. Aceite amor, aceite carinho, aceite atenção, aceite um convite para um cinema. Deixa a vida trazer coisas boas para você. Isso é terapêutico. Tenha um cachorro, saia com o cachorro, porque eu entendo a questão de não ter dinheiro para terapia, pagar um profissional para isso. Mas a gente tem muito recurso hoje, né? E aceitar, né, amigos, aceitar a família, aceitar abraços, todo o processo de ajuda é bem-vindo, mas você precisa aceitar, né? Porque eu já tive fases da minha vida onde eu disse não para muita coisa e só eu sofri. Então, eu tive um processo ano passado, né, no começo do ano passado, no final do ano retrasado, um processo muito, muito complicado na minha vida, e eu aceitei tudo que veio. Tudo, desde um café com uma amiga até coisas gigantescas que a minha família pôde proporcionar para mim, eu aceitei. Então, aceite. Isso vai te trazer muito. É um processo terapêutico, né? E não tem dinheiro para terapia, amigos. Amigos são terapeutas. Por isso que um dos pilares para mim é rir. Rir, rir, ria. Ria sempre. E não tem dinheiro para assessoria de imprensa. Mas você precisa comunicar a sua imagem para um público X ou Y. A K vai deixar meu contato e eu consigo te ajudar com certeza, te dando dicas, conselhos ou até mesmo uma mentoria ou indicando você para alguém que eu possa indicar, enfim. Eu acho que na vida, a gente precisa ajudar e ser ajudado, né? E tem esses processos de que eu recebo, escuto, entendo e oriento da melhor forma. O que a pessoa não pode ficar é sem informação. Então, não tem dinheiro para uma assessoria? Tudo bem, vamos ver a real sua necessidade. E tem outras ferramentas, né? Tem disparador de release, tem aí mentorias, tem inclusive um chopp num bar geladinho, onde eu posso escutar essa necessidade e te dar algumas dicas, e um shopping tá tudo pago, então você tem dinheiro sim. Por isso que eu falo que a vida é rir, gente, a vida é isso. A gente consegue ir muito longe, assim, com bom humor, com leveza,
olhando a vida sob outro aspecto, sabe? A vida não é só dinheiro, a vida não é só problema e a vida não é só essa chatice que virou hoje, sabe? Né, das coisas muito impostas com muitas regras. Vamos ser mais leve, vamos fazer piada, vamos às vezes ter uma cabeça de quinta série que para mim faz muito bem, me alivia muito de muitas coisas ruins. Eu não carrego mais para mim. Exatamente, sorrir, gente, é uma excelente estratégia. Olha, levanta já sorrindo, que você já manda uma mensagem para o seu cérebro que está tudo bem e o seu dia tende a ser maravilhoso. É Excelente. isso. Pinga fogo! Ah, carinha! Oi. Bem! E aí, Fê, eu quero que você fale para as pessoas qual o conselho que você daria à pessoa que ela quer realmente fortalecer a imagem dela, profissional nas redes sociais e na empresa dela aí, de forma pública, mas ela não sabe por onde começar, tá perdida. Qual o conselho que você dá? Primeiro, aqueles quadrinhos dentro da empresa sobre missão, visão, valor, aquilo não é besteira, aquilo é necessário. É, Hoje, pessoas compram de pessoas, pessoas compram de histórias, pessoas compram de propósitos. Então, saiba o seu propósito, saiba a sua história, saiba o seu valor e saiba a sua missão, né? Tenha isso muito bem consolidado. E depois, eu tenho dificuldade com rede social, eu tenho dificuldade com escrita, isso é treino, né? Treino. Liga a câmera e treina. Vai para frente do espelho e treina. Treina. São os exercícios, né? Mais do que isso, aí entra muito no técnico, né? Mas você saber quem é você, os seus valores, o seu propósito, sua missão, isso você já tem aí conteúdo para, sei lá, no mínimo uns. E não é brincadeira, mas no mínimo uns 6 meses, sabe? Porque a gente vai extraindo só de missão, visão, valor muito conteúdo, muita coisa, né? Então, tenha isso muito consolidado e não crie expectativa no outro, entende? Não faça pelo outro, faça por você, né? Saiba até onde você precisa ir em relação à sua comunicação. Não dê um passo que a sua perna não comporte, né, a sua altura. Faça de acordo com o que você consegue dar o passo. Porque fulano vende, ciclano aparece. Faça você. Quem é você, né? Então, não se desconecte de você por conta do outro. Seja sempre. Por isso que você tem que se entender. Então, comece com essas coisas simples, né? Aonde você quer chegar com tudo isso, saiba a sua missão, sua visão e seus valores, e dali por diante você vai treinando, né? Se você precisa fazer um vídeo, se você precisa conversar com as pessoas, bate um papo com você com você mesmo, bate um papo com o seu vizinho, né? Veja se ele entende. Veja se sua mãe entenda. Eu tenho um exercício, Cá, que é venda o seu produto para a sua mãe, para um senhor de 90 anos ou uma senhora de 90 anos, para uma criança e para um possível investidor. Tenta vender o seu negócio para essas quatro pessoas. Se essas quatro pessoas comprarem a sua ideia, você está com sua comunicação impecável. Nossa. E eu vou te falar mais. Por quê? Porque essas quatro pessoas bem distintas. Porque os meus pais não entendem o que eu faço até hoje. Entende? Claro que tem geração, tem idade, tem, né? Eles entendem o que um jornalista faz, mas eles não entendem muito bem o que um assessor de imprensa faz. Então, se você exercitar, vou repetir, venda o seu produto para
um investidor, para uma criança, para um senhor uma senhora de 90 anos e para o seu pai e para sua mãe. Se todo mundo entender, lindo, sua comunicação está impecável. Excelente. Até porque você vai adaptar cada um à necessidade, né? E a fala Ou de não, cada um. ou o seu único discurso vende para todo mundo e todo mundo entende o que você fala. Aí Bacana. é que tá. É vender o seu produto para essas 4 pessoas. Então, o seu pitch, né, o seu discurso de venda tem que ser vendável para 4 públicos completamente diferentes. Legal. Excelente. E, gente, você aí que está nos assistindo, Não, falou e cortou. fica essa dica, esse presente, porque isso é um presente. Com certeza, excelente. E para você aí que está nos assistindo, qual é a pior maneira de você encarar tudo que você viu e ouviu aqui nesse tema tão importante aqui que nós estamos abordando, eu e a Fernanda aqui, a respeito da comunicação? Talvez você viu e ouviu tudo aqui e talvez ainda crie a resistência de achar que a comunicação não é tão importante assim. Cuidado se vir esse pensamento aí, porque a comunicação está interligada o tempo todo em quem você é, o que você deseja e aquilo que você almeja para o seu futuro. Então, qual é a melhor maneira de você lidar com esse tema? É você realmente se atentar a cada estratégia, a cada fala aqui que a Fernanda falou, que nós conversamos, para você colocar em prática na sua vida. Gente, esse é o propósito, é o objetivo aqui no canal Domínio das Emoções, é trazer conhecimento para você, conhecimento sólido. Por qual motivo eu trouxe a Fernanda? A Fernanda tem anos que trabalha nessa área, entende da comunicação, sabe o quanto é importante. Trouxe aqui vários argumentos importantes para você ver no seu dia a dia aí, para você conseguir colocar na sua vida, para você realmente ter resultados. Então, a melhor maneira que você pode aí colocar esse tema aí como algo importante para você é você realmente analisar toda a live e ver o que é importante para você e o que você pode fazer diferente a partir de hoje. Eu quero muito agradecer de todo o coração por você ter disponibilizado do seu tempo, do seu carisma, de todo o seu conhecimento, Fê, para trazer aqui, não só para mim, porque eu aprendi muito com você hoje, mas também para as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que vão nos assistir, muito desse seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na vida de quem assistir. Eu quero agradecer muito por você ter todo esse carinho, todo esse amor e ter aceitado o meu convite. Gratidão, viu? Caio, eu que agradeço. Como eu falei, falar de comunicação para mim é falar da minha vida, falar de dividir experiências, né? Muito do que eu aprendi na comunicação foi comigo mesmo, né? Tropeçando, caindo, olhando, acertando, errando. Então, eu quero agradecer pelo espaço, também pelo tempo. Eu espero que eu tenha cumprido aí com as suas expectativas. Quero dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, assim, e que eu estou à disposição quando você precisar. Se alguém precisar, tiver alguma dúvida, eu sempre estou à disposição. E se naquele exato momento eu não puder, eu vou falar não. Mas eu de verdade costumo ajudar todo mundo que me procura de uma forma ou de outra. Então eu também quero agradecer, deixar meu carinho e meu reconhecimento, porque lidar com emoções e falar de emoções não é fácil. Então, reconhecer aí que você tem uma jornada complicada, mas e que faz com maestria, né? Então, eu também quero agradecer e me deixar à disposição. Gratidão, gratidão. Gente, eu quero agradecer também vocês aí que estão nos assistindo. É uma honra, é um prazer ter você aqui conosco. Espero realmente que você tenha aprendido algo dessa live. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito. Eu sempre trago pessoas que têm valores
que são aí, se conectam com os meus, ou são parecidos ou iguais, e eu sei que a Fê tem, que é de ajudar pessoas. Isso é muito importante, então, gratidão. Fê, foi maravilhoso, você superou as expectativas. Obrigada, obrigada, Ká. Viu, Fê? Nas lives, gente, eu não combino com a pessoa, eu mando para a pessoa o roteiro, mas eu deixo a pessoa à vontade para ela falar realmente o que está dentro do coração dela, porque eu acredito que é isso que conecta. E assim, foi tão leve, né? E eu fiquei tão feliz de você expressar aí a algumas das suas vulnerabilidades também. Isso é algo que ajuda as pessoas a perceberem que elas podem melhorar e mudar certos padrões, né? E aí trazer para a gente conhecimento, isso agrega, é o que motiva a minha vida. Eu sei que é uma jornada, né? Estou no comecinho dela, mas eu espero realmente poder ajudar mais pessoas. E, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Fê. Então, se vocês quiserem entrar em contato com ela, a Fê é uma pessoa extremamente amorosa. Pode entrar que ela vai te ajudar aí. Um Vou grande mesmo. beijo. Uma excelente noite para você, excelente noite para você também aí que estão nos assistindo. A gente tem live semana que vem e eu aguardo vocês. Um grande beijo e até mais. Beijo, beijo. Obrigada, Ká. Tchau, tchau. Tchau.